Aqui quem está falando é o pastor Daniel Deusdete. A graça e a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre a sua vida e sobre a minha vida, sobre nossa vida. Nós estamos meditando hoje no capítulo de número 13 do livro de Juízes. Ele tem apenas 25 versículos e eu peço a você que apanhe sua Bíblia para fazer uma leitura prévia. E também entrar em nosso blog site, entre no campo de pesquisa lá, digite Juízes 13, e você vai encontrar um texto intitulado O Nascimento Maravilhoso de Sansão. Muito interessante essa história. Apanhe lá a sua Bíblia, faça a leitura, entre no nosso blog site para ter acesso à parte escrita. Chegamos finalmente ao último juiz dos 12 que já vimos até agora. O 12º juiz. Depois, dentro desse livro ainda, veremos um pouco da história de Samuel, que é também considerado uma espécie de 13º juiz. Mas dentro da linhagem mesmo, nós temos 12 dentro da história, dentro do livro de Juízes, oficialmente são 12 juízes. Otiniel foi o primeiro, da tribo de Judá. Foi o primeiro juiz, foi da geração seguinte à de Josué. Teve vitória sobre Cusã-Risataim. O segundo, Eude, foi da tribo de Benjamim. Teve vitória sobre Eglon, de Moabe. O terceiro foi Sangar. A gente não sabe de qual tribo ele pertencia. Ele teve vitória sobre os filisteus. Depois nós tivemos Débora, a juíza, e Baraque. A Débora de Efraim, Baraque de Naphtali. É o quarto juiz. É vitória sobre Jabim e Sísera. Depois nós tivemos a história de Gideão, da tribo de Manassés. Ele venceu os midianitas e venceu também os amalequitas. Depois nós tivemos Tola, de Issacar, Jair, de Manassés, Jefité, de Manassés, que venceu os amonitas, Ibizã, de Judá ou Zebulon, Elon, de Zebulon, Abidom, de Efraim. E agora, o 12º, Sansão, da tribo de Dan. Ele vai vencer os filisteus. A história de Sansão, o 12º juiz dos filhos de Israel. Até aqui, o ciclo do pecado, do sofrimento, da súplica e do livramento parece não ter fim. E parece não ter fim até o dia de hoje, essa é a verdade. Durante todo esse tempo, temos visto uma narrativa que procurava descrever a continuação da conquista da terra prometida. Até o início da monarquia, era um tempo de democracia tribal e cheio de dificuldades. Não há muito mistério aqui. Tudo parece bem simples. O Deus pactual, o Deus relacional, fez uma aliança com o povo. Prometeu-lhes bênçãos e a conquista da terra prometida, se obedecessem, e maldições, se fossem infiéis. O povo acabou rejeitando a Deus e a sua aliança, e assim sofreram as graves consequências de seus próprios atos e de suas escolhas tresloucadas. Deus, então, lhes envia juízes, e durante o tempo do reinado desses libertadores do povo, desses juízes, havia paz, havia prosperidade, e eles seguiam ao Senhor. Mas, morrendo os juízes, voltavam às velhas práticas e novamente entravam em apuros. Tornou-se assim um ciclo vicioso e sem jeito de uma solução adequada, e isso ao longo de 350 anos. Sansão vem como último juiz, fechando assim mais um ciclo na história de Israel e dando o pano de fundo adequado para a instituição da monarquia na era de Samuel, o profeta, e também uma espécie de 13º juiz de Israel, que vai ungir o primeiro e também vai ungir o segundo rei de Israel. O primeiro, Saul, da tribo de Benjamim, que acabou sendo rejeitado pelo Senhor. E o segundo, da tribo de Judá, Davi. Seu trono não foi rejeitado, ele permanece para sempre. Seu nascimento de Sansão foi excepcional na Bíblia.
Isso nos lembra e aponta para o nascimento de Jesus, que foi anunciado por um anjo. Gabriel anunciou o nascimento de Jesus a Maria e a José. Ambos seriam e foram libertadores de Israel, tanto Sansão quanto Jesus. Aqui também, nessa história de Sansão, aparece um anjo do Senhor, também conhecido como o anjo da sua presença. Isso está em Isaías 63:9, que é o mesmo que conduziu Israel para fora do cativeiro egípcio e é o mesmo que lutou pelo seu povo. Tem diversas referências: Êxodo 14:19, 23:20, 33:2, Números 20:16. Aqui então aparece esse anjo do Senhor anunciando à esposa de Manoá que ela estaria grávida. Lembramos na história que que a esposa de Manoá era estéril e não poderia gerar filhos. Depois de Abidom, o 11º juiz, Israel voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, como já dissemos. Por isso o povo ficou entregue nas mãos de quem? Dos filisteus por 40 anos. E aquele anúncio do anjo do Senhor era o prenúncio do levantamento de um novo juiz em Israel. E as instruções foram passadas aos pais para que desde o ventre o menino tivesse um cuidado especialíssimo, como de fato ele foi cuidado. O chamado de Sansão foi desde o ventre materno. E isso aponta também para o chamado e, ao final, nossa glorificação, como se percebe nos textos sagrados das Escrituras. Em Romanos, repara, Romanos 8, 28, 30, está escrito que Deus glorificou. Verbo no passado, Deus glorificou. Glorificou quem? Aqueles que ele justificou. E justificou quem? Todos aqueles que ele chamou. E chamou quem? Todos o que ele predestinou. E predestinou quem? E foram predestinados que foram de antemão previamente conhecidos. Conheceu, predestinou, chamou, justificou, glorificou. Romanos 8, 29 e 30. Essa presciência não se refere a fatos e acontecimentos, mas está relacionada a pessoas. Ou seja, é uma própria iniciativa de Deus em escolher as pessoas de seu amor ativo e salvador. E o verbo conhecer aqui não se trata de ciência de fatos. Eu sei, mas envolvimento, relacionamento pessoal e íntimo, e não mero conhecimento intelectual sobre alguma coisa ou alguém. Não significa uma sabedoria, um conhecimento assim, eu conheço, mas significa algo maior que envolve relacionamento, que envolve presença. Por exemplo, o uso desse verbo conhecer no Antigo Testamento é traduzido como coabitou, Gênesis 4:1, o que poderia significar relacionamento sexual, isto é, relacionamento com forte vínculo entre as partes. Também é traduzida como escolher, Amós 3:2. Já no Novo Testamento, conhecer também se refere à união sexual, Mateus 1:25. Ou seja, é praticamente o equivalente de eleição. Salmo 71:6. Em ti me lembro, apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno, tu me tiraste, tu és motivo para os meus louvores constantemente. Isaías 44:24. Assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre materno. Eu sou o Senhor que faço todas essas coisas, que sozinho estendi os céus e sozinho espraiei a terra. Isaías 46:3. Ouvi-me, ó casa de Jacó e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. João 17:24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Hebreus 4:3.
Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. 1 Pedro 1,20, conhecido com efeito antes de fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. O chamado de Sansão é muito interessante e cheio de mistérios. Seus pais pareciam meio atordoados e mal sabiam do que se passava. Mas a graça e a misericórdia de Deus estavam ali com eles. E eles fizeram de tudo para que o menino fosse de fato um libertador para Israel. De acordo com a lei, conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, a qual estamos seguindo, em Números 6, 1 a 22, uma mulher ou um homem nazireu aceitava voluntariamente 3 condições: abster-se dos frutos da videira, não cortar os cabelos, não se aproximar dos cadáveres. O fato é que era voluntário. No entanto, o voto de Sansão não foi nada voluntário. E ele teve de crescer com isso, o que parece ter lhe causado dificuldades e conflitos. Repare, em Juízes 14, 1, de 9 a 10, capítulo 16, verso 17. Não posso deixar ainda de registrar nesse momento, quero aproveitar aqui para falar, de um sonho que tive uns tempos atrás. Na verdade, eu mesmo jamais vi um anjo de Deus, ou talvez tenha até visto, quem sabe, né? E com eles, ou com ele, conversado, mas disso não tive essa ciência, a não ser por meio de sonhos, né? Algumas vezes. É um testemunho meu pessoal, que o nascimento de Sansão envolveu esses anjos. A mais impressionante delas, desse caso com esses anjos, foi quando eu perguntei ao anjo sorridente, que estava no meu sonho, um sonho bom, gostoso, comigo, e ele me respondeu. E eu perguntei qual era o nome dele, e ele me respondeu: por que perguntas pelo meu nome? Ele é Marvel. Eu falei: o quê? É Marvel? Marvel em inglês, meus queridos, significa maravilha. Já aqui na história, saindo do meu testemunho pessoal, entrando aqui dentro da história de Sansão, aqui na história do anúncio da gravidez de Sansão, feita pelo anjo, o anjo responde à pergunta de Manoá, esposo da mãe de Sansão: qual é seu nome? E ele responde: por que perguntas pelo meu nome? Que se o meu nome é maravilhoso. Se fosse em inglês, ele teria dito assim: my name is marvelous. Maravilhoso, versos 17 e verso 18 do capítulo de número 13. A criança, então, depois de cumprida a palavra, ficou mulher grávida, que era estéril, ficou grávida, nasceu Sansão. A criança nasceu como prometido e cresceu, e o Senhor era com ele, com Sansão. Isso nos lembra Jesus Cristo de Nazaré, que cresceu na graça e na estatura e na formosura do Senhor. Lembra-se? Há um paralelo muito forte entre ambos, o que significava um apontamento para o Messias, que haveria de vir no futuro. Aqui se registra que o Espírito do Senhor estava sobre ele, e o incitava de quando em quando para o campo de Maanedã, entre Zorá e Estal. Desde Josué, já estamos perto dos 350 anos de história. E como será que estará a semente messiânica dentro desse período? Desde Josué. Para saber quem deveria ser, é só ir regredindo aos poucos, desde Davi. Nós já estamos chegando perto dele, né? Daqui a pouco entra a história de Samuel. Depois da história de Samuel, nós vamos ver a história de Saul, onde Davi aparece já começa a aparecer. Então seus pais, seus avós, seus bisavós estão por aí. Então é só retroceder. Davi, o pai de Davi, Jessé, o pai de Jessé, Obed, o pai de Obed, Boaz, e o pai de Boaz, Salmão, que se casou com Raabe. Na época de Josué, a cananeia de Jericó, Raabe, também chamada prostituta de Jericó,
que abrigou aqueles 2 espias. Havia um propósito de Deus ali, e ele seria cumprido independentemente do que tivesse de acontecer, fosse ou não fosse fiel Sansão, com quem quer que seja. Então, nesse capítulo, nós vimos o nascimento extraordinário anunciado por um anjo e alguns paralelos que nós fizemos com Jesus Cristo. Contei até um pouco do meu sonho com anjos. Então, vimos o nascimento extraordinário de Sansão e a partir do próximo capítulo, veremos a sua carreira. Estaremos vendo do capítulo 14, 15 e 16. E depois sua morte e seu sepultamento. Então nós estamos aí nas semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Todos os dias estamos aqui com um vídeo da Palavra de Deus. São 1189 vídeos. Esse é propósito nosso. 3 anos, 3 meses e 3 dias. E iremos chegar lá pela graça de Deus. Curte aí nosso vídeo, dá um ok, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Acesse nosso blog site Jamais Desista. Também conheça a nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Então amanhã aqui com o capítulo 14, seguindo a história essa maravilhosa história de Sansão. E hoje nós vemos esse nascimento maravilhoso anunciado por anjos. Bom dia para você, Maranata. Ora, ora, vem, Senhor Jesus. Abraço, querido.